E aí, meus alunos, como é que vocês estão? Tudo jóia? Quem fala é o professor Júlio Alexandre para mais uma correção de PET. Agora PET 5, semana 2, sexto ano, ensino religioso. Mas antes de nós começarmos a nossa correção, a nossa explicação, a nossa aula, aquela pergunta clássica, aquela pergunta importante. Você já se inscreveu no nosso canal? Já compartilhou? Afinal de contas, nós temos conteúdo aí para o sexto, para o sétimo, para o oitavo, para o nono ano. Já comentou? Já deu like? Não gasta tempo nenhum, não é verdade? Para você ir lá, clicar no inscrito, clicar no sininho. É rápido demais. Tempo a gente gasta é preparando a aula, é fazendo essa gravação. Agora você se inscrever e nos ajudar é algo, num estalo. Eu tenho certeza que você já fez até isso agora, não fez? Você já pausou o vídeo aí, e com 30 segundos você já se inscreveu e até já compartilhou o nosso canal. Então vamos começar a nossa aula. Nós vamos falar hoje sobre poesia visual. Você sabe o que é uma poesia visual? Antes disso, você concorda comigo que uma imagem, ela vale mais do que 1000 palavras? Quando a gente consegue ver uma imagem, visualizar uma imagem, a gente consegue ter uma compreensão que às vezes 1000 palavras não conseguem descrever. Não é verdade? Mas enquanto a gente transforma as palavras em uma imagem? Poesia visual é exatamente isso. É poesia em forma de imagem. Nós temos aqui um gráfico que vai nos demonstrar a poesia visual. Ela contém palavra, ela contém a imagem. E a imagem é a imagem relacionada com as palavras, ou as palavras, elas se transformam em uma imagem. Para você entender essa confusão toda aqui, eu vou dar um exemplo. Nada melhor do que uma imagem, afinal de contas, uma imagem vale mais do que 1000 palavras, não é? Nós temos aqui o Mário Quintana. Ele nasceu no Rio Grande do Sul em 1906, isso segundo o nosso PET, né? E ele foi ganhador de muitos prêmios, autor de muitos poemas, poesia, e faleceu em Porto Alegre no ano de 1964. Nós temos aqui uma poesia visual do Mário Quintana, e ele está falando do valor dado à vida. Prestem atenção aqui, nós temos aqui um indicador de onde começa a poesia, o poema, e de onde termina. Quero um dia dizer às pessoas que nada foi em vão, que o amor existe, que vale a pena se doar às amizades e às pessoas, que a vida é bela, sim, e que eu sempre dei o melhor de mim e valeu a pena. Olha só que interessante. Esse texto ele foi escrito dentro do desenho de um coração. É por isso que nós temos aqui um poema visual. Olha só, nós temos as palavras, o texto, e nós temos uma imagem. A imagem está com o texto e o texto forma a imagem. Ok, em cima disso, nós temos aqui uma definição. As palavras expressam sentimentos, traduzem o que sentimos, ou seja, as palavras elas são símbolos. Mas símbolos podem ser definidos de que forma? Os símbolos podem ser gestos, objetos, brinquedos, natureza, música, filmes, desenho, cores, sons e muitos outros elementos que possuem para o ser humano o que? Sentido, expressão de afetividade. Por esse motivo, os símbolos fazem parte da nossa vida, pois expressam uma identidade de nossa cultura e tradição. Existem determinadas coisas que você olha
E aquilo traz uma certa lembrança. Ele representa alguma coisa. Isso é o símbolo. Nós temos isso, inclusive, dentro da religião. Nós temos os símbolos religiosos. Quando os símbolos fazem parte da identidade de um povo, da sua cultura, da sua tradição, eles têm significados para aquele grupo, para aquelas pessoas, e podem ser reconhecidos por outros povos. Pois bem, dito isso, nós temos aqui uma atividade. Use a criatividade e faça um poema visual, utilizando o banco de palavras, além de outras que você quiser, para revelar que você aprendeu sobre esse tema. Olha só, símbolos, gestos, pessoas, tradições, expressões e cultura. Nós vamos usar essas palavras para criar uma poesia visual. O que eu vou colocar como sugestão para vocês? Olha só. Vamos lá. Primeiro, o que eu pensei? Eu pensei em pegar aqui uma bandeira e formar um desenho de uma bandeira. Tá vendo lá? Ó? Eu vou fazer o desenho aqui da bandeira, depois eu apago a bandeira e deixo as palavras formando a bandeira. Não deu muito certo, eu não sou um bom desenhista. Então eu pensei, quem sabe eu posso fazer uma poesia visual pegando a ideia de um telhado. E aqui o que eu quis fazer foi um telhado, porque o telhado é muito fácil, o telhado é praticamente um triângulo. O meu texto, então, ele começaria aqui, ó, onde eu estou fazendo a marca, e ele seguiria até terminar aqui. E como que ele seria feito? Ó, ele ia passar aqui, 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 aqui. Para depois continuar aqui, 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 aqui. Como se fossem aqueles sustentos que formam o nosso telhado. Quem tem casa com telhado, não é aquela casa de laje, sabe muito bem do que eu estou falando. Daquela cobertura com telhas. Tem aquela armação com madeira. E finalmente a última palavra seria a palavra escrita em pezinha. Uma outra coisa que eu quis fazer aqui na minha poesia visual, não ficou assim tão bom, porque eu não sou um bom desenhista, mas é colocar a letra T cá em cima, porque pode até ser uma cruz, aí poderia ser até o símbolo de uma igreja. Dito isso, olha só, então você pensa nisso aqui como um telhado, e aqui ó, eu fiz então olha lá, o meu telhado com a minha casinha, janela, janelinha, porta e meu telhado. Para eu fazer o telhado, o que eu fiz? Primeiro eu fiz o desenho do telhado. Ó. Depois que eu fiz o desenho do telhado, eu escrevi dentro da forma. Depois que eu escrevi, eu simplesmente peguei a borracha e desmanchei tudo. Como que ficou a minha poesia virtual? Símbolos, gestos, tradições são as expressões da cultura que cobrem as nossas vidas. Olha só que interessante, é um jogo de palavras. Eu peguei aquelas palavras do banco para dizer que elas cobrem a nossa vida. O telhado ele não serve para cobrir, não é uma espécie de cobertura, por isso que a minha frase está ligada com algo que se refere a uma cobertura. Aqui eu coloquei o texto para vocês poderem copiar, olha só, minha poesia, a parte escrita é isso aqui, ó, símbolos, gestos, tradições, são as expressões da cultura que cobrem as nossas vidas. E escrevi isso de maneira a começar aqui, a colocar um Tzinho cá em cima, que aí eu posso, se eu fizesse um pouquinho mais bem feito, ficaria parecendo até uma cruz em cima de uma casa. E coincidindo com a última palavra ficando aqui escrita de uma maneira diferente, em caixa alta, com aquela letrinha de forma, escrita em pezinha. Tá certo? Essa é uma sugestão que eu estou dando para vocês. Atividade de número 2, ela é uma atividade de pesquisa, uma espécie de uma entrevista. Você vai conversar com alguém que está no seu grupo de convivência nessa época de pandemia.
Olha lá, ó, converse com alguém que você está convivendo nesses tempos de pandemia e verifique se essa pessoa conhece algum símbolo de alguma tradição e o significado que ele tem. E aí você vai registrar as informações. Então, é algo pessoal. É aquilo que a pessoa que você entrevistou vai te falar. Eu estou dando aqui um exemplo, tá certo? Olha só. Um símbolo conhecido são as cruzes que encontramos muitas vezes em uma rodovia com o nome de alguém. Esse símbolo significa que naquele local, a pessoa cujo nome está na cruz sofreu um acidente e veio a falecer ali. Você já deve ter visto isso, né? Você está viajando com seus pais ou com alguém, e aí na estrada você olha assim, tem uma cruz fincada ali. O que significa aquela cruz? Que naquele local aconteceu um acidente e que infelizmente uma pessoa veio a falecer naquele local. Aquela cruz ela pode ter o nome da pessoa, pode ter só uma data, que é a data do acidente, ou pode ter o nome da pessoa com a data do acidente. Pode às vezes não vir o nome da pessoa escrito, mas as iniciais do nome daquela pessoa e a data. É uma espécie de símbolo, tá certo? Então aqui eu coloquei essa opção para te dar uma ideia. A atividade ela é pessoal, espero que tenha sido bom para vocês, bons estudos e uma boa semana.